Evitar falar durante uma inflamação da laringe sempre resolve? Então, na maioria dos casos, sim. Então, quando a gente está diante de uma inflamação da laringe, principalmente por conta de alguma infecção de via aérea superior, a gente faz um repouso da voz, a gente trata dessa inflamação e na maioria dos casos resolve. Porém, nos casos que a gente não tem uma melhora, aí a gente tem que sempre procurar um médico otorrinolaringologista para fazer o exame da laringe, que é a videolaringoscopia, para identificar a causa daquela rouquidão persistente. Então, rouquidão que dure mais de 2 semanas deve sempre ser avaliada. Então, falar baixo protege minhas pregas vocais? Então, a resposta é sim, tá? Quando a gente fala muito alto, quando a gente grita, né, se a gente tem que elevar o tom de voz, por exemplo, num ambiente mais barulhento, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de esforço. A gente pode, sim, acabar fazendo uma lesão nas pregas vocais, principalmente as chamadas lesões fonotraumáticas, ou seja, trauma pelo uso da voz. Nódulos, né, que são os calos ou pólipos, hematomas. Então, sim, protege as pregas vocais quando a gente fala num tom mais baixo, né, num volume mais adequado. Quando estou rouco, é melhor sussurrar do que falar? Resposta é não. Quando a gente fica sussurrando, a gente acaba forçando a região da laringe, das pregas vocais, região do pescoço. Então, quando a gente está rouco, melhor é fazer repouso da voz. Assim como, por exemplo, se a gente está com uma dor no pé, um pé inchado, um joelho doente, a gente não vai sair aí correndo a maratona, né? Então, quando a gente está rouco, a gente tem que fazer repouso das pregas vocais e evitar sussurrar para não forçar e não criar ajustes ruins ali na região da voz. Apenas os cantores precisam de cuidados com a voz? A resposta é não. Todo mundo acaba utilizando a voz, seja para o trabalho, em maior carga como professores, cantores, locutores, jornalistas, ou em menor carga, até mesmo em atendimentos, por exemplo, no consultório, atendimentos de psicólogos, de fonoaudiólogos, também pessoas que fazem reunião, que tem que ter ali algum uso de voz para poder interagir com a equipe, por exemplo. Então, são muitas as profissões que usam a voz e a gente usa a voz também socialmente, usa a voz com as nossas famílias. Então, todo mundo precisa cuidar da voz, porque ninguém aqui quer ficar sem voz, né? Quando a gente tem um problema, é que a gente costuma cuidar, e não deve ser assim. A gente tem que cuidar antes e prevenir os problemas vocais. Beber água durante um discurso ou uso mais prolongado da voz é ruim? Atrapalha? A resposta é não. Na verdade, ajuda, porque a gente vai fazer pequenas pausas durante um uso mais prolongado da voz para tomar água, e aí isso já melhora o nosso uso da voz, já diminui a chance de esforço, de lesões. E tomando água, a gente vai deixar toda essa região do trato aéreo superior hidratada, e isso vai fazer com que a gente tenha uma melhora da produção da voz, com menos esforço e menos risco de lesão. Então, tomar água o tempo todo, né, melhora, e a gente deve fazer isso não só durante o uso maior da voz, mas durante o nosso dia, em pequenas quantidades e de uma forma bem frequente. Gargarejar água morna com sal ou com bicarbonato ajuda nas dores de garganta, ajuda nos problemas de voz, na rouquidão? A resposta é não, tá? Primeiro porque quando a gente faz gargarejo, isso não vai estar chegando aqui na região da laringe, na região das pregas vocais só passa ar. Nem a água que a gente toma tá passando diretamente sobre a prega vocal. Então, quando a gente faz esse tipo de gargarejo, a gente não vai estar ajudando, e dependendo do estilo da pessoa para fazer esse gargarejo, isso pode inclusive acabar atrapalhando, então não ajuda. Cafeína ou bebidas como café, chá preto, chá mate, pioram a voz? Então, assim, a gente não tem nenhum estudo científico que comprove que existe uma piora na voz pelo uso de bebidas com cafeína. Agora, a gente nota que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade a isso. Então, sentem que a prega vocal fica um pouco mais ressecada, ou naquelas pessoas que têm, por exemplo, refluxo, né, o refluxo na garganta, chamado refluxo faringolaríngeo. O café, então, ou essas bebidas com cafeína podem fazer com que tenha uma maior
inflamação, maior comprometimento ali na laringe. Então, a gente não deve simplesmente parar, né, com o café achando que é o grande culpado, porém, para as pessoas que sentem alguma piora da voz por conta da bebida, aí sim a gente deve evitar. Então, tem que realmente testar, cada caso é um caso, e avaliar se existe algum outro comprometimento ali na laringe que influencie nisso. Tomar leite ou derivados piora a voz? Então, quando a gente toma leite ou bebidas, né, e produtos derivados do leite, a gente tem um aumento de muco no geral. Isso pode acontecer para qualquer pessoa. E se a pessoa tem algum tipo de intolerância ou algum tipo de alteração digestiva pelo uso do leite, aí também pode causar alguma piora nessa região. Então, o leite não é o grande culpado. Agora, a gente sugere que quando a gente vai ter um uso maior da voz, principalmente para aquelas pessoas que têm maior sensibilidade em relação a isso, se evite, então, comer ou ingerir leite e derivados antes desse uso para não comprometer e não aumentar, por exemplo, o muco e a secreção mais espessa ali na garganta. Tomar mel com limão, chá de gengibre, sucupira, alguma dessas coisas ajuda a resolver os problemas de voz? A resposta é não. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo científico que comprove o uso dessas receitas caseiras para os problemas de voz ou de dor de garganta. E aí a gente precisa, então, fazer um atendimento médico, identificar a causa dessa rouquidão, fazer o tratamento, então, indicado e, nos casos indicados, também fazer a fonoterapia. Então, isso que realmente vai ajudar e vai cuidar dos problemas de voz. As receitas caseiras, elas acabam, de certa forma, atrapalhando muitas vezes, porque fazem com que a pessoa também demore um pouco mais a procurar a ajuda profissional. Então, a gente precisa tomar água, fazer os repousos da voz e procurar um atendimento quando essa rouquidão é persistente ou se ela for recorrente.